Feito a conexão entre o termostato e a nuvem, nós vamos dar uma olhada no aplicativo em si. Então, olha só, você girando para cá, você tem o Help. O Help é um sistema online que te dá todas as informações, tem um manual online desse termostato. Você pode se conectar e tirar suas dúvidas. Aqui, item a item, ou ter acesso a toda a informação. Então é só o tempo de conexão da internet. Aqui você tem um manual, dúvidas, como é que opera, os códigos de erro, enfim, uma série de detalhes. Outra coisa interessante é nos settings. Então aqui você tem, por exemplo, você pode criar um ambiente, criar uma casa. Então assim, você tem uma casa e tem o conceito de ambientes, porque você pode ter mais de uma casa no mesmo smartphone. E dentro da casa você tem os ambientes daquela casa. O Share House. Share House, eu gero um código aqui para eu partilhar as informações com outros smartphones. Eu não preciso necessariamente fazer com que passar por todos aqueles passos do startup, basta eu gerar o código e depois quem quiser receber essa casa vai no Receiver House. E aí você digita o código e automaticamente o celular vai estar dentro da rede com todas as informações. Né? Se você tiver um novo termostato, você vem em adicionar termostato. E assim sucessivamente. Vamos voltar aqui. Então esse é o menu Settings. Né? O Schedule. O Schedule é muito interessante porque aqui você tem Living Zone ou Individual Zone. Você pode pedir para editar, clicar aqui nessas linhas e arrastar, por exemplo, para cima. Essa sala de reuniões passou para o Living Zone. Significa que todos os ambientes que estiverem no Living Zone vão obedecer ao mesmo horário. Eles podem ter temperaturas diferentes, mas vão ter horários iguais. Se você não quiser fazer isso, você vem aqui no Edit e arrasta ele para baixo. Pronto, passou a ser um ambiente completamente individual, com horários e temperaturas individuais. Agora vamos ao termostato propriamente dito. Veja aqui a sala de reuniões, está 23 graus nesse momento e a temperatura programada para esse horário é 5 graus. Então vamos dar uma olhada nele. Aqui estão todas as informações. Aqui, at home, ou seja, eu estou em casa, então a minha temperatura de conforto é 23 graus. Quando eu não estiver em casa, eu programei 5 graus, porque eu quero que ele fique em repouso, que ele não ligue. Aqui a função forecast, que é a função de previsão. Se você ligar essa função, automaticamente o termostato escolhe a menor rampa de chegada nessa temperatura, que eu vou explicar mais para frente. Você pode dar um Screen Lock. O Screen Lock você trava a tela do termostato. Veja que eu toco aqui, as setas piscam e ele não vai para frente. Se eu apagar o Screen Lock, pronto, o termostato passa a obedecer manualmente. Ok? O Schedule. O Schedule é onde você vai escolher os horários. Então, vamos pegar segunda-feira aqui, por exemplo. Ele está dito aqui, das 8 às 17. Das 8 às 17. É muito simples você escolher o horário. Por exemplo, eu vou escolher aqui, das 12 até as 18. Então, veja, das 12 às 18. E vou escolher um outro horário qualquer aqui, das 6, por exemplo. Das 6 às 8. São dois horários, das 6 às 8, das 12 às 18. Vou dar assim, copy. Posso copiar isso para outros horários? Posso. Vou copiar, por exemplo, de segunda a sexta, todos os mesmos horários. Vou dar OK e pronto. Todos os horários ficaram igual. Vou clicar aqui na sexta para ver como é que está. Perfeito. Das 6 às 8, das 12 às 18. Muito simples de se programar os horários e você pode, à distância, desprogramar, ligar, enfim. Vamos dar uma olhada nas informações do termostato.
consumo dos últimos 7 dias, consumo dos últimos 30 dias, consumo desde que quando ele foi ligado. E aqui a gente pode fazer um overview no termostato. Veja que aqui tem todas as informações que estão programadas no termostato. Está mostrando aqui, por exemplo, a temperatura da sala, a temperatura do piso, lá dentro do piso, né? O que foi feito aqui de programação, por exemplo, a regulação está só no piso, ou seja, ele só está medindo a temperatura do piso, só está considerando a temperatura do piso. Isso é uma maneira de economizar energia. Enfim, a potência de saída e todas as informações. Vamos voltar aqui. Advanced Settings. Aqui você tem mais informações do tipo a mínima temperatura do piso, né? Máxima temperatura do piso. Nós estamos sob um laminado, então a máxima temperatura do laminado é 33 graus. Ele já escolhe isso automaticamente. Se a mínima temperatura do piso estiver ligada, veja que o número aqui acendeu. Eu posso mexer nessa mínima temperatura do piso. Isso é uma função de segurança. Tem ambientes que precisam ter uma temperatura mínima do piso constante. Isso é muito útil em clínicas, em hospitais, em algumas atividades que exijam essa segurança. Se eu desligar, pronto, não mexo mais. Aqui eu posso ter uma temperatura para ausências, para quando eu estiver de férias, para quando eu estiver viajando, ele ligar e manter essa temperatura. Então eu posso escolher aqui, quando eu estiver viajando, de férias, fora de casa, vou botar 15 graus. Isso aqui previne umidade dentro de casa. Aqui o Frost Protection, ou seja, aqui tem uma proteção anti-congelamento, muito comum na Europa, 5 graus. Se a temperatura ambiente baixar de 5 graus, ele automaticamente liga e coloca em 5 graus. Aqui você também tem um alerta. Você pode programar uma temperatura aqui para ele te alertar caso a temperatura, por exemplo, chegue, nesse caso aqui, a 10 graus. Quando a temperatura dentro de casa, ou onde esse termostato estiver controlando, chegar a 10 graus, ele vai te mandar uma mensagem via aplicativo para te alertar. Aqui a intensidade do brilho da tela é padrão, 10. Você pode ligar e desligar o termostato. Se eu fizer isso, pronto, eu desliguei o termostato. O termostato está desligado, eu posso ligar ele manualmente. Vou ligar ele manualmente. Ou vir aqui no software e ligar ele novamente. Pronto, está ligado. Posso pausar o termostato, né, ou resetar os fatores de fábrica. Basicamente esse é o termostato. Aqui acontece uma coisa interessante, que se eu mexer nessa temperatura aqui, diretamente aqui, é diferente de eu mexer aqui. Então, por exemplo, aqui está 23 graus. Eu vou botar aqui, ó, aqui está 5 por causa da programação horária. De onde é que ele tirou esse 5? Tirou daqui, ó, porque ele está fora da programação do schedule. Porque hoje, por exemplo, é terça-feira, ele está em 23 graus das 12 às 18 ou das 6 às 8. Mas como agora é 18 e 8, ele não está, ele está na temperatura de 5 graus. Então eu vou voltar aqui e vou mexer na temperatura aqui na frente. Olha só, se eu mexer aqui, posso botar a temperatura que eu quiser. Ó, 25 graus. Pronto, ele ligou o termostato e começou a aquecer. Mas veja o que aconteceu aqui, ó. A temperatura, eu mudei a temperatura aqui, ó, na faixa horária em que eu estava. Então, tem que se tomar cuidado em se mexer na temperatura aqui na frente. A recomendação é que você sempre mexa aqui nessa outra tela, porque daí você pode escolher as duas temperaturas por aqui, 23 ou 5 graus. Pronto, voltou aí 5 graus. Esse aviso que apareceu na tela significa que alguém manualmente mexeu no termostato. Como é que esse aviso vai sumir? Uma dica, basta eu chegar aqui, por exemplo, e colocar em Manual Mode por alguns segundos e depois voltar para o automático. Pronto, ele esqueceu aquele aviso.
Então, basicamente, é isso que nós tínhamos que ver nesse aplicativo e nesse termostato.